Olá pessoal, eu sou o Thiago Augusto e damos início a mais um episódio do nosso podcast do PPGLM. Se você ainda não está nos seguindo, estamos no Instagram. Basta procurar @ppglm.frj. Estamos também no Facebook, em facebook.com/ppglmufrj. Por meio das nossas redes sociais, você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. Neste episódio, vamos conversar com Yasmin Haddad sobre filosofia da biologia. A Yasmin é doutoranda em filosofia na McGill University, no Canadá, e já foi também aluna aqui da casa, da nossa UFRJ. Yasmin, o nosso tema de hoje é sem dúvida bastante interessante e nos leva a pensar acerca da própria natureza da nossa atividade filosófica. A gente pode dizer que, diferente das ciências naturais e humanas, a filosofia não se define pelo seu objeto de investigação. Aliás, nosso esforço de investigação e compreensão da realidade como um todo coloca como objeto da nossa análise também teorias e explicações científicas. Para começar, poderia falar sobre a relação entre filosofia e ciência? Sim, claro, Thiago. Obrigada primeiro pelo convite. E essa pergunta é muito boa para começar, porque eu acho que é um tema muito importante e que vem ganhando uma relevância cada vez maior hoje em dia, né? Essa interseção entre filosofia e ciência. Então, por um lado, eu acho que, de modo bem geral, a gente pode entender a ciência como um certo conhecimento acerca do mundo natural. Dessa maneira, a ciência procede por experimentação, pela formulação de teorias, pela testagem de hipóteses, enfim, uma série de procedimentos que caracterizam o que a gente chama de método científico. Acontece que esse método, ou seja, todos esses procedimentos que a ciência usa e que a ciência faz, não são simplesmente uma série de instruções que, se forem seguidas, vão levar ao conhecimento verdadeiro da natureza. O que eu quero dizer com isso é que, se fosse assim, talvez realmente não houvesse necessidade de uma filosofia da ciência. Mas a gente sabe que, na prática, as coisas não são tão certinhas. E aí que está a riqueza dessa interseção entre filosofia e ciência. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente fala em filosofia da ciência, a gente fala de uma maneira quase inseparável de uma análise crítica da ciência. Então, algumas perguntas estão justamente nessa interseção entre filosofia e ciência. Um exemplo dessas perguntas é: como eu posso avaliar os métodos científicos criticamente, de modo a estabelecer um bom critério para o nosso conhecimento da natureza? Ou seja, de que modo eu posso ter um conhecimento no qual eu posso confiar nele? Outra pergunta interessante é: será que a ciência é um tipo de conhecimento objetivo? E será que a objetividade em si é uma virtude desejável para esse conhecimento científico? Então, nesse caso, você vai ter os grandes defensores da objetividade e outros autores, por exemplo, que vão falar que a objetividade não é uma característica em si do conhecimento científico, mas ela se cria nos valores sociais da ciência, né? Numa atividade comunitária, numa atividade feita por seres humanos, né? Outra pergunta interessante, que está justamente nessa interseção entre filosofia e ciência, é: quais são as limitações e o alcance do conhecimento científico? E, por fim, mais uma questão interessante, que também está nessa área, é: qual a função social da ciência? E como a gente pode explicar, hoje em dia, uma desconfiança crescente com relação à ciência? E se a gente for puxar para os dias de hoje, eu acho muito interessante a gente analisar certos fenômenos sociais, como, sei lá, o terraplanismo, ou o negacionismo climático, ou o movimento antivacina, como certas formas de negação da ciência. E acho que isso é um fenômeno interessante de ser analisado, e a filosofia tem muito a trazer, né, nessas questões mais contemporâneas para entender essa relação que a gente tem com a ciência. Agora, todas essas questões que eu apresentei, elas dizem respeito ao que a gente chama de uma filosofia geral da ciência. Mas é claro que a ciência tem vários galhos, né? Então, você tem a biologia, você tem a física, você tem a astronomia, você tem a química, enfim. E cada ciência tem suas subdivisões, né? E tem questões mais metodológicas que dizem respeito a cada ciência. Então, por exemplo, existe uma ampla literatura que fala sobre o uso de modelos na ciência. Então, você tem essa literatura na física, quais são os modelos da física, qual a relação entre os modelos científicos e a realidade, qual é a ontologia de um modelo, né? Será que são equações? Será que são objetos? Será que são gráficos? Enfim.
E também você poderia usar essa ideia de modelos para se falar de organismos modelo na biologia, né? Que são uma série de organismos que são usados na experimentação que visam retratar um fenômeno de um sistema mais complexo. Por exemplo, na biologia, ratos são muito utilizados para se descobrir coisas que potencialmente podem ser usadas em humanos, né? Outra questão, e aí a gente vai mais no campo da ética, né? É toda essa questão da experimentação animal, de novo o uso de organismos modelo na biologia. E outra área crescente que a gente conta também na filosofia da ciência também a filosofia da inteligência artificial, né? Como o uso de algoritmos traz uma série de questões metodológicas, uma série de questões éticas, e aí a gente entra na epistemologia, né, da causalidade, da correlação, qual a diferença entre causalidade e correlação e tal, que é um tema super em voga quando a gente vai falar de filosofia da inteligência artificial, machine learning, algoritmos mais éticos, mais transparentes, enfim. Então, existe uma enorme relação, né, entre filosofia e ciência nesse sentido. Perfeito, Yasmin. Na esteira da pergunta anterior, diz pra gente, em linhas gerais, o que é filosofia da biologia e quais os problemas filosóficos peculiares a esse campo de investigação? Bom, essa pergunta poderia assim, passar horas respondendo, mas eu vou tentar ser sucinta. Como eu disse, existe uma série de questões que pertencem à filosofia geral da ciência e existem questões que são de cada subdisciplina, né? E a filosofia da biologia é justamente uma área de investigação que propõe um tratamento crítico de questões sobre o nosso conhecimento do vivente. O vivente aqui num sentido bem amplo, né? Organismos, e aí você tem organismos multicelulares, vírus, enfim, os objetos de estudos da biologia, né? Mas não só o nosso conhecimento do vivente, mas também dos processos pelos quais o vivente passa. Por exemplo, a questão da função biológica, né? O que significa uma função? É um problema importante na filosofia da biologia. A evolução como um processo mais longo, né? Processos ecológicos, né? A interação de certos organismos com o meio ambiente e por aí vai. E eu vou selecionar algumas questões clássicas da filosofia da biologia para te dar uma ideia assim, do objeto de estudo, né, dessa área, e algumas mais contemporâneas, né? Então, por exemplo, a filosofia da biologia começa com problemas taxonômicos, ou seja, como eu posso classificar e como essa classificação é feita e se ela é válida ou não, né? Isso é um enorme problema para os biólogos, principalmente porque a taxonomia ela é feita com base em semelhanças, né? E numa visão da evolução das espécies que é muito complexa. Então, a ideia é fazer essa triagem, né? Na árvore da vida, digamos assim, e justamente a filosofia da biologia, nesse sentido, pergunta sobre qual a validade e a utilidade dessa taxonomia. Por exemplo, será que faz sentido a gente falar em um conceito de espécie? Isso é uma questão clássica da filosofia da biologia, né? Enfim, outra questão é sobre o que é o vivente, né? O que é a vida no sentido biológico. Então, a biologia, nota que ela está interessada em analisar o vivente, mas não em se perguntar necessariamente qual a diferença, quais são os critérios que a gente atribui de diferença entre o que é vivo e o não vivo. E aí você tem várias teorias, né, que explicam isso. Você tem teorias binárias que falam que, na verdade, entre o vivo e o não vivo é uma diferença radical, e você tem teorias mais gradualistas que dizem que justamente é uma questão de grau, né? Que certos organismos, certos elementos, certos indivíduos, né? Eles têm graus de vida maiores ou menores que outros. Isso também gerou uma discussão filosófica muito interessante. Outras questões dizem respeito à evolução das espécies, né? Uma outra questão clássica da biologia e da filosofia é qual é a unidade da seleção natural, né? Em inglês, o termo que eles usam é units of selection, né? Então, a gente sabe que a teoria do Darwin, a teoria clássica da evolução é que os indivíduos variam entre si e que os que têm certas variações que
dão um certo benefício na sobrevivência vão sobreviver e assim passar essa variabilidade para as futuras gerações. Mas aí fica a pergunta, né? E o que é selecionado? Será que é o indivíduo? Será que são os genes do indivíduo? Será que são grupos ou populações? Isso também é uma questão clássica, e aí você tem várias teorias que lidam com isso, né? Por exemplo, será que existe um nível de seleção natural ou uma seleção que ocorre em vários níveis diferentes? Outro problema também que ficou muito importante com a descoberta do DNA, né, nos anos 50, é o problema do determinismo genético, tanto a descoberta do DNA, mas também com a genética de Mendel, que foi antes, né? Que é a ideia de que, bom, se a gente nasce com certos genes, será que a nossa vida é determinada em função disso? Ou será que existem outras interações, né, com o nosso meio ambiente, com outros sistemas sociais? Enfim, isso é uma questão também bem complexa. Relacionado a esse problema anterior, né, do determinismo genético, está toda a discussão acerca do reducionismo. Então, será que a biologia e o vivente como um todo podem ser reduzidos ontológica e epistemologicamente a uma série de moléculas e átomos? Isso seria, digamos assim, um materialismo radical, né? E aí você tem as teorias mecanicistas, enfim, vários outros desdobramentos a partir disso. E, por fim, uma área muito recente, que, aliás, é uma área que me interessa muito, são as questões epistemológicas sobre o uso de organismos modelo. Então, nessa área você tem o trabalho, por exemplo, da Sabina Leonelli, da Raquel Ankeny, são duas autoras que tratam muito disso, que falam, bom, vejam bem, todas as descobertas da biologia são feitas a partir de 5 ou 6 organismos que a gente estuda em laboratório. Como é que a gente pode extrapolar a evidência desses organismos para organismos mais complexos, como seres humanos? Então, eu já dei o exemplo dos ratos, né, sendo usado para pesquisa no câncer, e como é que esses resultados são extrapolados para seres humanos, né? Como é que a gente passa de um nível de complexidade muito mais simples a um nível muito mais complexo com segurança? Então, questões como a validade dessa extrapolação e das evidências sobre esses modelos para humanos são muito pertinentes hoje em dia na filosofia da biologia. Então, acho que isso aí foi um panorama assim, das principais questões, clássicas, mas também contemporâneas na filosofia da biologia. Muito, muito bom. Vamos falar um pouco sobre biologia evolutiva. Essa área tem sido considerada o cerne do debate contemporâneo em filosofia da biologia. Nesse sentido, dirijo-lhe 2 perguntas. Quais problemas filosóficos nós temos nessa área que considera mais relevante? E como esses problemas filosóficos diferem dos problemas científicos da biologia evolutiva? Ótimo, muito boa essa pergunta. Antes de eu começar a responder, eu queria dizer que é quase desproporcional o interesse da filosofia na evolução comparado à proporção de biólogos que trabalham diretamente com evolução. Ou seja, na filosofia da biologia, a grande maioria do interesse é na evolução, sendo que na biologia é quase uma minoria que trabalha com evolução, enfim, no campo da biologia, né? Então, eu queria começar dizendo que, bom, por mais que na prática biológica esse não seja o maior assunto abordado na biologia, em termos de proporção de pesquisa sendo feita, ele, não obstante, é um tema que é de muito interesse para a filosofia. E eu acho isso interessante, né? Porque eu acho que a principal foco da biologia hoje em dia é um vestígio da biologia molecular, então é o estudo da genética. Enfim, então esse é só um preâmbulo à resposta que eu queria dar. A sua primeira pergunta foi quais problemas filosóficos temos nessa área, né, da biologia evolutiva que eu considero mais importantes. Então, eu acho que tem um problema muito interessante, que talvez seja até uma questão um pouco metafísica, que se existe direcionalidade na evolução, né? Como se fosse quase um certo tipo de teleologia, um argumento meio teleológico que é interessante de ser analisado, porque aí você entra com aqueles argumentos do design inteligente, tudo isso e a motivação para esses argumentos, né? E, na verdade, se a gente tiver uma abordagem mais naturalista, ou seja, se a gente olhar para a ciência
com cuidado e com o respeito que a ciência merece, a gente vê que toda essa questão da direcionalidade, por mais de ela ter sido argumentada por diversos autores e pessoas diferentes, ela não faz muito sentido numa prática filosófica, né? Para quem quer levar mesmo a biologia a sério. Depois eu acho que tem uma série de questões ontológicas que são muito relevantes. E aí uma eu já dei um spoiler um pouco de qual é, que é justamente qual é a unidade básica da seleção natural, né? Quando a gente fala que a seleção natural ela seleciona alguma coisa para sobreviver, qual é essa coisa? Será que são genes? Será que é o indivíduo como um todo? Ou será que é uma subpopulação? Ou, enfim, ou será que é uma espécie? Enfim, tem várias teorias aí, né? E quais seriam os argumentos mais plausíveis? Será que faz mais sentido a gente pensar em um único nível de seleção? Ou será que faz mais sentido a gente pensar em vários níveis, né? Então, por muito tempo, o nível de seleção era considerado sendo os genes, né? Mas depois, tem muitos autores, como a Mary Jane West Eberhard, que é uma bióloga que eu respeito muito, ela fala muito em seleção do fenótipo, né? Que, na verdade, não faz sentido um gene ser selecionado. O que é selecionado é o fenótipo, ou seja como aquele gene se manifesta de maneira física e pode realmente te dar uma vantagem evolutiva em algum nível, né? E aí também tem uma série de questões epistemológicas, porque, por exemplo, tem um trabalho muito interessante feito sobre o conceito de seleção natural, que muitas vezes é visto como uma força, né? Muitos textos falam em inglês, né? The force of natural selection, né? A seleção natural como uma força. Quando, na realidade, se a gente for pensar, a seleção natural é apenas uma medida estatística, né? Então, o que leva a gente a tratar isso como uma força? Será que é uma força análoga da física? Ou será que é um outro sentido nisso, né? E existem outras questões metodológicas também, que são muito interessantes, que é, por exemplo, como é que a gente mede a evolução, né? A evolução é um processo que acontece ao longo de milhares de anos, e como é que se dá a medição desse processo? Isso é uma questão da filosofia da medição mesmo. E a segunda pergunta que você fez era como esses problemas filosóficos diferem dos problemas científicos da biologia evolutiva. Bom, eu queria dizer que, e talvez isso seja um pouco a minha postura com relação à filosofia da biologia, que é muito naturalista, eu acho que eles diferem na maneira como eles são abordados. Então, veja bem, um biólogo vai estar muito mais preocupado em entender os mecanismos de funcionamento de um fenômeno, às vezes, muito micro, sabe? Alguma coisa muito específica. E a filosofia, ela tem essa virtude de poder, como dar um zoom para fora daquilo e tratar daquele problema de uma maneira diferente, de um ângulo diferente, de uma perspectiva diferente, às vezes mais ampla, mas sem perder o rigor, e às vezes até ajudar na ciência. E a ciência, obviamente, tem um grande papel na filosofia, mas aqui estou falando como filósofa mesmo, a gente tem essa abertura do pensamento e esse espírito mais crítico para entender uma situação de uma maneira mais macro e menos tão microscópica, né? Se eu posso usar essa palavra. Então, acho que essa seria a resposta às duas perguntas que você me fez. Muito bom. Eu quero chamar a atenção agora para Henri Bergson, um pensador do seu interesse, especialmente quanto à obra Evolução Criadora. Poderia falar para a gente quais as questões centrais para a filosofia da biologia que Bergson traz nessa obra e qual a perspectiva histórica que ele propõe do surgimento da biologia? Sim, claro. Eu tenho um enorme interesse em Bergson, tanto que meu mestrado foi sobre Bergson e principalmente sobre esse livro, A Evolução Criadora, e foi a partir daí que eu peguei essa ideia de que a filosofia da biologia realmente era um campo muito rico e que pode ser usado para questões muito mais contemporâneas, que é o que eu faço hoje, né? Então, eu sempre tenho muito carinho quando eu vou voltar para Bergson e muito respeito com os textos, né? Eu acho que é um autor muito importante para a filosofia da biologia, embora raramente, principalmente aqui na América do Norte, raramente ele é incluído como um filósofo da biologia, né? Então, vamos lá. Eu, sinceramente, defendo que Bergson tenha sido um dos primeiros filósofos a lidarem mais seriamente com a questão da evolução.
que é uma questão biológica. Então, eu vou situar um pouco, vou te dar algumas datas aqui que podem ajudar a situar, né, a questão histórica. Então, em 1809, a gente tem a publicação do Filosofia Zoológica do Lamarck, onde ele formula mais especificamente a sua própria teoria da evolução. Então, para quem não sabe, o Lamarck ele veio antes do Darwin e ele foi muito influente no que ele dizia que a evolução acontece pela hereditariedade de caracteres adquiridos, ou seja, coisas que aconteciam ao longo da sua vida eram passadas para o próximo, né? E aí as espécies iam se modificando dessa maneira. Isso foi em 1809. 50 anos depois, em 1859, a gente tem a publicação da Origem das Espécies. Agora, só um parêntese, que Darwin demorou muito para escrever a Origem das Espécies, e a viagem do Beagle, né, onde ele realmente fez todas as anotações nos cadernos dele, foi anos antes. Então, assim, ele tinha essa familiaridade, né, com as teorias de Lamarck, e aí, em 1859, ele publica a Origem das Espécies. Em 1907, o Bergson publica a Evolução Criadora, que, na verdade, o primeiro capítulo, principalmente, é quase um livro de história da biologia, né? Muito interessante o tratamento que ele dá, um tratamento muito rigoroso da ciência da sua época. Então, ele reflete sobre Lamarck, sobre a questão da seleção natural darwiniana, enfim, várias questões aí, e outros biólogos também, a tradição alemã da biologia, enfim, ele faz uma reflexão histórica muito rica. E ele traz esse panorama histórico focando principalmente no que levou a teoria da evolução a se tornar algo pertinente, algo polêmico, mas também algo que vale a pena ser investigado filosoficamente. Então, para quem está um pouco mais familiarizado com Bergson, uma questão central da obra dele é a questão do tempo. Como é que a gente pode falar sobre o tempo, né? E a evolução é um processo temporal. Então, para mim, é muito claro o porquê do interesse do Bergson na teoria da evolução. E ele teve bastante tempo, como eu falei, assim, depois da publicação da Origem das Espécies, né, esse livro foi publicado quase 50 anos depois, ele teve bastante tempo para entender como essa teoria evoluiu e se desenvolveu, mas também para situar certas críticas de como a gente vê a biologia como uma disciplina e como a gente entende o vivente. E uma das críticas que o Bergson faz é que a gente entende o vivente a partir do inerte. E ele quer dar um status importante para a vida, para a biologia, como uma disciplina independente, não dependente da física e da química, e com essa ideia bem reducionista, né? Mas o Bergson, além de focar muito nas questões biológicas, ele também permeia esse panorama da biologia que ele faz com as principais questões filosóficas e questões metafísicas clássicas. Ele fala da questão do finalismo, né? Será que existe uma causa final? Do mecanicismo, ele fala do vitalismo, inclusive ele critica o vitalismo e por aí vai. Então ele fala de todos esses ismos, né? E vai analisando caso a caso se a gente pode tratar a evolução como um todo a partir de algum desses prismas. E a conclusão dele é que não, e aí ele propõe toda a teoria dele mais independente. Então, só para mergulhar só um pouquinho mais no Bergson, né, ele faz duas críticas importantes, né, que na verdade estão situadas com muito do que estava se escrevendo e se falando na época, né? Então, quando a gente fala do vivente, né, a gente tem basicamente duas maneiras de entender isso. Eu já dei uma pista, né, no início da sua pergunta, na sua pergunta anterior. Quando a gente pensa que o vivente ele é análogo a uma máquina, né? São partes materiais que funcionam de determinada maneira e a gente reduz esse vivente à materialidade, a gente entra no que a gente chama de mecanicismo, né? E o Bergson ele vai criticar esse mecanicismo porque ele fala, veja bem, se as espécies fossem só uma organização mecânica que fosse mudando ao longo do tempo, seria muito difícil explicar a aparição de novidades, de novas espécies, porque tudo teria de certa forma, pré-determinado desde o início. Então, ele vai refutar essa ideia. E isso força o Bergson a ir para o outro lado, né? Que é assim, quais são as hipóteses alternativas? E aí ele vai ao vitalismo. E o vitalismo é uma série de doutrinas que defende que, bom, se a gente não pode explicar o vivente em termos do material apenas, a gente tem que apelar para algum tipo de princípio imaterial.
E nesse caso, o Bergson é muitas vezes chamado de vitalista, algo que pessoalmente eu não acho que ele seja um vitalista, porque primeiro que ele rejeita o vitalismo, segundo que ele traz uma discussão da matéria extremamente complexa, que, ao meu ver, é justamente uma tentativa de propor uma terceira via, né? E aí, muito pelo contrário, a vida justamente uma organização extremamente complexa dessa materialidade, permeada de tempo. É uma organização inédita de elementos pré-existentes. Então, essa é, de certa forma, a solução que o Bergson dá, meio que entre essas duas correntes extremas, né? E várias questões que já estão de forma preliminar na evolução criadora ainda são estudadas hoje à luz de evidências muito mais recentes da biologia, como o determinismo genético, a questão da causalidade evolutiva, etc. Então, acho que essa seria a minha contribuição sobre Bergson, né, nesse tema. Para finalizar, Yasmin, fala para a gente um pouco da sua pesquisa atual e como está o cenário dos trabalhos em filosofia da biologia no Brasil e no mundo hoje. Claro, com prazer. Então, a minha pesquisa, ela foca em questões epistemológicas na biologia da evolução e do desenvolvimento. Então, vou só dar um contexto um pouco biológico para situar onde é que eu estou, né? Então, a biologia da evolução, a gente já falou um pouco hoje, né? Mas a biologia do desenvolvimento é justamente o estudo do desenvolvimento de um indivíduo, do nascimento até a morte. Então, existe a fase digamos, de crescimento e desenvolvimento, né? E hoje em dia existe uma área da biologia que é extremamente interessante, que é a biologia da evolução e do desenvolvimento, que tenta olhar para como fatores do desenvolvimento acabam influenciando a evolução. Ou seja, numa série temporal curta, né, a vida de um indivíduo, certas mudanças acontecem que têm um impacto numa série temporal muito mais longa, que é o processo evolutivo como um todo. E isso é uma área bem recente, tá? Em inglês se chama EvoDevo, que é abreviado para Evolutionary Developmental Biology, mas que tem aí um poço de questões filosóficas interessantes, né? E é uma área que tem resultados muito promissores, principalmente no campo da epigenética, que, aliás, é um assunto que está super em voga hoje em dia, né? Que é como os fatores ambientais influenciam no nosso desenvolvimento e, por consequência, influenciam na evolução da espécie como um todo. E essa seria a questão central, então, da biologia da evolução e do desenvolvimento. Mas, assim, isso é a área da biologia que eu foco. Porque o meu objetivo na minha dissertação, na minha tese de doutorado, é a questão da causalidade. E aí que entra a filosofia mais, digamos, mais heavy metal. Uma das questões que me interessaram, né, logo no início, é que quando a gente fala em evolução, e na biologia em geral, sim, todas as teorias têm uma série de pressuposições causais, né? Então, os biólogos estão trabalhando com certos fundamentos que dependem de uma noção de causalidade. E para isso, a visão clássica, né, da biologia é apelar para uma ideia de uma causalidade unidirecional, né? Você tem uma causa e um efeito, e ponto. E vai em uma direção só. Mas, recentemente, e tem uma literatura muito interessante que vem do emergentismo e da superveniência e tal, que é uma literatura que fala em causalidade descendente, ou eu já vi também causalidade reversa. Em inglês, o termo técnico seria downward causation. E esse conceito vem dos emergentistas, né, da literatura que trata do problema da superveniência também. Então, é um termo muito usado também em filosofia da mente. E a ideia central é que sempre que a gente trata de sistemas complexos, existem relações causais que vão dos níveis mais elementares aos níveis mais complexos, né? Então, por exemplo, pega uma célula, existem certos processos moleculares que acontecem numa célula, influenciam o funcionamento da célula como um todo, mas também existem processos que acontecem na célula como um todo e vão
influenciar os elementos mais básicos. E aí a ideia é ter uma explicação causal para isso, né? E existe uma série de complicações para isso, porque é quase como se fosse uma relação mereológica de parte e todo, né? Você tem as partes, você tem o todo, você tem uma relação causal que vai da parte para o todo. E como é que você vai explicar que existe uma relação causal do todo para as partes? E o problema é que, quando a gente fala em causalidade, se eu falo, por exemplo, X causa Y, normalmente existe um critério para que isso seja possível, que X seja distinto de Y, né? A causa e o efeito devem ser coisas diferentes, mas quando você tem uma relação parte-todo, uma relação de composição, a gente não tem esse requerimento da diferença, não é muito claro, né? Porque, afinal, a parte é o todo são as partes, né? Então, é uma relação meio complicada. E a minha ideia central é defender que, na verdade, o problema que a gente vê com essa ideia de causalidade descendente é porque é um conceito que a gente pegou emprestado na biologia, na filosofia da biologia, do emergentismo. E isso é problemático. E aí, toda a minha dissertação é propor um modelo de causalidade que, digamos, resolva os problemas dessa causalidade descendente para ser aplicado na biologia. E a minha proposta, bom, eu uso várias outras teorias auxiliares, como as teorias intervencionistas ou manipulacionistas da causalidade, para explicar justamente o que é comumente chamado de causalidade reversa ou descendente. E isso, ao meu ver, tem implicações muito sérias para a biologia, né? Então, você tem uma série de artigos que vêm sendo publicados falando sobre causalidade, problema de parte todo, e a minha ideia é que, bom, a questão mereológica aí ela meio que engana a gente a achar que é uma boa solução para o problema, porque, na verdade, existem outras maneiras de solucionar esse problema que, se a gente olhar para a ciência e para a questão da biologia mesmo, artigos, né, científicos, na verdade, não é uma questão de parte todo, a gente pode tratar o problema de maneira diferente. E é justamente isso que eu proponho. E toda a minha abordagem é bem... Eu gosto de falar que eu faço quase uma ontologia naturalista, assim, porque eu parto primeiro da ciência e depois eu vou ver como a filosofia vai poder dizer algo sobre aquilo, né? Porque eu acho que muitas vezes é problemático, quando a gente fala em filosofia da ciência, achar que a ciência tem que se encaixar à biologia, à filosofia. E eu acho que, na verdade, pode ser uma coisa meio controversa, mas eu acho que, na verdade, a filosofia que tem que se encaixar à biologia nesse sentido. E outra questão que eu também trabalho, que talvez seja uma questão mais teórica, né, da biologia teórica ou da filosofia da biologia como um todo, é que eu não sei se você já se é familiarizado com esse assunto, mas, bom, a teoria da evolução vigente, né, que se usa como teoria, como corpo teórico, ela é chamada de síntese moderna da evolução. E essa síntese moderna da evolução, ela é como se fosse uma síntese entre a evolução darwiniana, a genética mendeliana e depois a biologia molecular, né, que foi depois da descoberta do DNA. Ou seja, junta Darwin, Mendel e os efeitos da descoberta do DNA, né? E é como se fosse um paradigma da biologia, né? A síntese moderna da evolução. Só que muita coisa mudou desde a descoberta do DNA nos anos 50, menos a teoria em si. A teoria continua quase intacta. E existe um grupo de biólogos muito interessado em revisar essa teoria e propor o que eles chamam de síntese extensa da evolução. Ou seja, extensa porque não se trata de uma mudança de paradigma no sentido kuhniano, né? Mas sim a ideia que essa teoria clássica ela precisa ser revisada e precisa ter teorias auxiliares, ou enfim, algumas mudanças, né? Com relação às evidências mais recentes da biologia. E isso tem sido uma grande polêmica, e é muito interessante entrar nessa polêmica, porque tem um lado que diz que não, que a síntese moderna é perfeita, não precisa de modificação nenhuma, e tem o lado que diz que não, precisa de uma mudança radical, e tem pessoas como eu, que são, digamos, moderadas, e eu me situo nesse debate assim, sim, a gente precisa de certas modificações na teoria, porém não se trata de uma mudança completa de paradigma. E por que isso é interessante? Porque os proponentes da nova teoria, ou seja, quer dizer, da extensão da teoria, uma das coisas que eles mais defendem é um novo tratamento da causalidade.
isso é uma questão filosófica, né? Eu acho. Eu trato como uma questão filosófica. E aí é legal ver que, assim, recentemente até saiu um livro que chama Evolutionary Causation, e eu fui olhar o livro e, assim, não tinha quase filósofo nos autores, né? E eu falei, poxa, isso, sabe, é uma oportunidade muito interessante para trazer esse diálogo, né, entre filosofia e biologia, porque a causalidade é uma questão filosófica clássica, e a gente tem, como filósofos, as ferramentas para tratar dessa questão na biologia, claro, com o devido conhecimento, enfim, da subdisciplina. Então, como você pode ver, a minha pesquisa é extremamente interdisciplinar, tanto que um dos meus orientadores é um filósofo e o outro é um biólogo. Então, eu tenho muito apoio, assim, da comunidade dos biólogos. Eu faço parte de um laboratório também, e aí eu trabalho nas pesquisas com eles, mais do ponto de vista filosófico, né? Então, eu espero ter respondido a pergunta. Agradecemos a Yasmin Haddad pela ótima entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que nos siga nas redes sociais, vai lá no Instagram, no Facebook, compartilhe esse episódio com seus amigos e continua acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.